É isso aí, chegamos. Buenas. Episódio número 53, Liderança e Transformação para vocês. Mais um vídeo com material inédito, com ideias inéditas, com discussões inéditas, e assim a gente vai com mais um vídeo para vocês aí. Hoje mais um tema aí bem importante, né? Que a gente vai tratar no dia de hoje, na noite de hoje, na tarde de hoje, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Laerte Campos. Como vai o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui, como sempre. Bem-vindos a mais um vídeo nosso, agora, por enquanto, gravados, né? A gente vai fazer umas coisas novas aí. Mas muito bom estar por aqui em mais esse vídeo, mais esse conteúdo. Sobre as ideias novas eu não garanto, né? Porque a gente é todos os veião do mundo, exceto a princesinha da Disney aqui embaixo, né? Mas também é. Enfim, né? Mas, cara, discussão, como sempre, eu tenho certeza que vai ter, né? Vai rolar uns quebra-pau, vai acontecer, tenho certeza, porque aí é divertido e teremos, óbvio, participação da quinta série, senão não tem graça. E aí, senhor Daniel, como estamos hoje? Estamos muito bem, energizado, feliz da vida estar aqui com vocês, vamos para cima. Começar o dia assim é bom, porque a gente já começa produzindo coisas interessantes. Eu sempre aprendo muito quando estou aqui com vocês, então estou animado, feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e todos aí que nos ouvem e nos ouvirão. Vamos com tudo. E você, Samarco, o que traz de energia aí pra gente? Então, né, uma energia um pouco gripada aqui, meio funga-funga, mas tá tudo certo. Acho que vai dar bom, eu gosto de dizer, a gravação. A gente tem muito que falar, muito fazer, causar discussões e trocas de quinta série ao mesmo tempo, de crescimento. Eu espero que a galera curta e bora pra cima, né, Dani? Bora pra cima. É isso aí. Hoje teremos discussões novas, teremos participações também especiais. Em algum momento da live você vai ouvir o cachorro do vizinho do Laerte, a tosse da Samara. Tem os cachorros do Dani ali também que tá latindo. Tem os cachorros do Dani também latindo. Tem, tá todo mundo. O cachorro do Daniel vai participar da live hoje. Não, já tá. Quer dizer, ele já tinha prometido, mas ele nunca mostra, né? Ele só fala. É quase TV Colosso hoje. Samara que não entendeu. Não é da época dela, né? Falando, não é da sua época. Não é. Tá tudo bem. 10 anos depois que ela veio ao mundo. Para você que é do século passado, lá, década de 70, 80, que nasceu nessa década, você sabe do que a gente está falando, né? Essa Samara já vem da época que nem programa infantil tem mais. Mas enfim, vamos lá. Agradecendo sempre também o apoio de sempre. TV Globinho. TV Globinho. Então tá. Bom, agradecendo o apoio de sempre da Neo Empregos, neoempregos.com.br, sempre nos apoiando nesse projeto. Você já sabe, né? Se você está procurando um emprego, procurando uma recolocação no mercado, vai lá, neoempregos.com.br. Se você está contratando, é lá também, neoempregos.com.br. Você vai lá, ó, clica aqui, ó, estou contratando. Vai lá, conversa com toda a equipe da Neo Empregos. Com certeza você vai achar o melhor profissional para a sua empresa, tá? Neo Empregos, contratação rápida, recrutamento excelente, seleção personalizada, conhecimento, enfim, tudo você encontra lá na Neo Empregos. Se você está procurando recolocação no mercado ou se você está procurando um ótimo profissional, você já sabe, é só ir lá na neoempregos.com.br, sempre mandando um abraço a todos, toda a equipe lá da Neo Empregos, sempre dando esse apoio muito importante para o nosso projeto aí, beleza? Bom, hoje o tema é delegar e capacitar, né? São desafios de um líder, e mais alguns dos muitos desafios dos líderes. E eu vou começar aí trazendo um ponto, Laerte, para você, uma pergunta para você, que é um dos erros dos iniciantes, vamos colocar assim, um novo líder. Tá? A gente vê, às vezes, o delegar e capacitar. Tem muito. O novo líder, ele tem aquela coisa do preciso delegar, preciso capacitar, ele escuta muito isso no dia a dia, ele escuta muito isso em workshop, ele escuta muito isso do chefe, tá? Só que um dos erros, talvez, dos novos líderes é o que? Ele acha que delegar é simplesmente mandar fazer. Ele esquece da parte do capacitar.
E aí começa a complicar um pouquinho quando ele não tem essa visão que o delegar é capacitar também. Acho que talvez o erro venha do líder, né? Porque ele vira pro cara e fala assim, você tem que ir lá capacitar a sua equipe. Mas ele chega a explicar o que é capacitar a sua equipe? Às vezes não. A gente tem, quando a gente cria ou promove uma pessoa à liderança, né? A gente está falando de líderes novos nesse caso, o que normalmente acontece é que você pega uma pessoa que é liderada, que tem um líder que pode ser bom, mediano ou ruim, tanto faz, mas ele se destacou de alguma forma e aí ele vira um líder. E aí o grande erro normalmente é que você põe o cara lá, bate nas costas dele e fala, tá com você, se vira. Delega, capacita a sua equipe, desenvolve, entrega resultado, parabéns, você é líder, formado. Que formação que o cara teve? Então, às vezes, o erro ele vem antes, né? Ele vem de quem promoveu, não por ter errado na promoção, mas por não estar dando essa condição para a pessoa. E a pessoa, às vezes, ela entra nessa questão de ser o novo líder e ele tem receio de pedir ajuda ou de perguntar. E aí ele sai fazendo o que ele acha que é o certo. E esse é o problema, né? Porque aí ele vira e fala assim, Dani, eu preciso que você faça tal coisa. O cara fala, como? Faz, cara. É um jeito. Ou ele precisa que você faça tal coisa e some. Joga a bombinha de fumaça, aparece lá uma semana depois e vira pro cara e fala assim, cadê? Então, acho que a gente precisa dar esse passo para trás e falar com a pessoa que promoveu o novo líder, se ele está ensinando esse cara o que é delegar, o que é capacitar, como que faz isso, né? Precisa dar essa bagagem. A gente erra muito nesse ponto. O que vocês acham? Ô, Laerte, é engraçado você trazer isso, porque passa um filme. Eu passei por isso, cara, e foi muito legal, porque o sofrimento é constante quando você é líder jovem e vem um líder um pouco mais vivido ali, experiente, te passa algo, e você também, como liderado dele, e que precisa liderar uma tarefa, ou alguém para realizar aquela tarefa, toma aquela missão e na ânsia de querer mostrar serviços, que acabou de ser promovido, que acabou de... Tem que mostrar que eu estou capaz, que eles fizeram uma boa escolha, que eu sou o F mesmo. Me pergunta também. Eu, como, quando, para onde, por que eu estou fazendo? Porque eu acredito que essa questão do delegar, ela é um problema bipolarizado. Tem um problema numa ponta, que é do sujeito que está passando, e não teve o cuidado de entender que o C vem antes do D, então primeiro eu capacito para depois eu delegar, né? Segue o alfabeto que dá tudo certo, tem uma ordem lógica ali. Você capacita o sujeito, ou seja, deixou ele capaz, treinado, né? Tem proficiência para realizar o negócio, aí sim você delega, porque aí você não vai falar da competência técnica, você já desenvolveu ele, você vai falar do fluxo, do processo, do quando, para quem ele vai responder, quais são os impactos, por aí vai. Muito disso, você no momento de treinar ele, você já fez menção, até para que ele não fosse só um operatório, né? Não só produzisse, um cérebro de obra, não mão de obra. Ele precisa pensar a tarefa que ele está aprendendo. E um jeito de engajar o cara, o treinando, o liderado, para ele pegar, porque muitas vezes a gente critica o sujeito, os caras não querem aprender, calma aí. Tem que fazer sentido para ele. Para fazer sentido, você precisa contextualizar. Por que eu estou te delegando isso? Que músculos técnicos você vai desenvolver depois que absorver essa tarefa? Que paradigmas você vai poder começar a enxergar aqui? Que amplitudes você vai ter dentro da companhia depois que desenvolver, que assumir a responsabilidade sobre esse ponto? Olha, essa atividade era minha. Eu vou passar para você. Aqui está um caminho de ascensão. Então, são várias as caixinhas que a gente pode abrir para engajar esse cara, para ele querer aprender. E para o lado aí do liderado, se ele tiver um líder, um chefe, que vai passar para ele alguma tarefa e ao qual não foi plenamente claro, o liderado também tem que perguntar. Porque eu acredito, e falei da bipolaridade, porque parece aquela serpente que consome a si mesma. Uma figura aí do Ouróboro, né? A serpente consome a própria cauda. O cara delega sem explicar, o outro assume sem entender e várias assim. Mas daqui a pouco a gente se encontra numa mesa, não foi entregue. Pô, sério? Era para acontecer? Porque parece que não. Se um não delegou direito e o outro pegou a tarefa sem saber o que está fazendo, parece que é um combinado para dar errado.
Então, eu acredito que a gente possa discutir bastante ainda nesse caminho. Eu até anotei algumas frases muito comuns relacionadas a isso, mas eu vou aguardar um pouco ouvir vocês para que vá soltando elas aqui, que são frases um pouco provocativas nesse sentido, tá? Briga. Vai, Samara. Não sei como é que tá o delay, mas vamos lá. Eu acho que a palavra que dá para resumir, né, ou encaixar é a humildade, né? A humildade do perguntar, a humildade do ouvir, né? O Dani gosta muito de falar da escutativa, eu acho que isso é bem importante nessa parte, porque, e também ao mesmo tempo, poxa, eu não entendi, pergunta novamente, né? Vai atrás do conhecimento. Se tu quer estar naquela posição, se tu busca o crescimento, entender que não vai, Claro. né? Vai mostrar uma dor. Perfeito. Samara tá em modo Dani hoje. E o Márcio tá no modo mute. Eu tinha colocado no mute aqui. A internet da Samara não está colaborando, hoje está em modo Daniel. Que beleza. Acho que agora vai, Samara, vai lá. Gente, tá muito ruim. Trabalhinhos para o Laerte depois. Eu? Não. Nós combinamos de que não haveria edições. Ia ser 100% para rolar a quinta série, inclusive. É lógico. Quem sabe faz ao vivo. Mesmo com delay, com Vanderlei, vai com tudo. Nossa. Mas enfim. A Samara agora ela resolveu pegar pesado, ela tá entrando com outro aparelho. Ó, temos duas Samaras agora aguentem. Vamos ver se vai agora. Vai lá, Samara. Fala com a gente, Samara. Tá, e agora? Melhorou? Oh, nossa! Poxa vida aí. Você pôs na internet de quem aí pra gente passar pro Daniel? Já manda aí, já eu coloquei no 4G do celular aqui, ó. Agora vai. Então, gente, nossa, que droga, eu perdida. Cabo, mas tudo bem, vou deixar passar. Pior que tava no cabo, né? Não, eu sei que eu ia falar. Não pode. Não pode. Vai lá. Só tem que ser processado pela. Enfim, todo mundo sabe do que eu tô falando. Perdi completamente. Vai lá, continua. Não, estávamos falando, você estava explicando o que é oróbulo, por exemplo. Não, eu não estava explicando, não, que é o símbolo da eternidade lá e tá tudo certo. Mas não era eu que expliquei, não. Então fui eu. Não, eu quis fazer uma pegadinha. A eternidade era a minha internet tentando carregar. Tá nisso. Não, mas voltando aí um pouco no assunto, então, né, essa coisa, como o Daniel falou, às vezes a gente fala de delegar e capacitar, e na verdade é capacitar e delegar, e na verdade é você explicar para o seu colaborador, para o seu liderado, ou até mesmo você como liderado explicar para o líder e falar, vem cá, o que eu estou fazendo aqui? Ou perguntar para o líder, né? O que eu estou fazendo aqui? Como que eu faço isso? Beleza, já fizeram isso comigo lá atrás? Ok. Só que eu ainda não fiz com ninguém. Porque uma coisa é você ser capacitado. E outra coisa é você estar apto a capacitar alguém. É diferente. Uma coisa é o aluno está lá tirando nota 10 nas provas. Outra coisa é a Samara da aula. Então, essa diferença que tem que ficar bem claro também nesse momento, né? E aí tem a forma de como que a gente vai ensinar as pessoas, né? Porque o Dani citou, né? O liderado ele quer aprender e tal, às vezes você explica, o cara não entende. Aí o ponto é, você sabe como explicar para o seu liderado? Ou você está dizendo assim, então eu aprendi assim, eu vou passar assim. Cara, cada pessoa aprende de um jeito. É obrigação do líder saber ensinar para cada liderado que ele tem. Se eu disse de uma forma que o Daniel não entendeu, eu preciso dizer de outra forma.
O problema da comunicação é sempre do emissor, não é o receptor. O receptor está esperando a mensagem, exceto se for com a internet da Samara. Mas o receptor está esperando a mensagem. Se a mensagem chegou limpa, vamos dizer assim, e a pessoa não entendeu, a culpa é do emissor. Ele está se adaptando ao público? Ele está ensinando do jeito que tem que ensinar? E está investindo tempo nessa capacitação do liderado dele? É fácil falar que a culpa é do outro cara, que não aprende. Difícil é você entender que você não sabe ensinar. E isso é ultra sensível que você falou, sabe, Laerte? Porque até partindo do chamado da Samara sobre a questão da escuta ativa, a gente precisa escutar. E se não tá devidamente alto, né, tá audível para a gente escutar, tá muito baixo o somzinho, você precisa ir lá no seu liderado pedir feedback para ele, para entender qual canal esse cara aprende. Qual linguagem esse cara aprende? Porque você tem que exatamente não só sintonizar na rádio dele, mas tem que ser também no idioma que ele escuta, cara. Porque ele precisa entender plenamente isso, porque ele vai reproduzir isso à frente, enquanto tarefa ou para os seus liderados. Não é um gerente que vai liderar um supervisor, que vai transmitir isso para os seus operadores, por exemplo. Cara, é um problemaço se ele não tem esse cuidado de checagem. É muito, muito, muito importante que a gente entenda esses canais. E não só necessariamente aceite, ele tem aquele canal de aprendizagem e eu vou ensinar para ele sempre naquele canal. Ótimo, começa por esse canal. E invista energia em elaborar outras possibilidades de conexão com ele. Porque às vezes ele chegou para você só aprendendo naquele canal. Mas esse cara não está morto. Ele pode aprender também por outros canais, mas você precisa inaugurar esses canais com ele. E isso é diálogo, troca, one-on-one. Tem que construir reunião com esse cara, tem que dialogar, entender. Tem colaboradores que na explicação ali direta não entende, você tem que mandar um texto. Tem que fazer bullet points lá para ele, ó. Ou produzir um fluxo step by step lá, e ele vai passo a passo, internalizando a tarefa, opera, entrega, internaliza, opera, entrega. Tem um livro que nós tivemos uma oportunidade linda aqui de trabalhar, no método da Kumbuka, que é um jeito de treinar, de capacitar a gente, super barato, só exige boa vontade e desejo de aprendizagem em todos os participantes. E a gente trabalhou um livro chamado Arte de Delegar, da Donna Gennett. E ela falava, cara, nesse livro o seguinte: quando você for delegar a tarefa, precisa entender que às vezes o cara não tá, muitas vezes o cara não tá no nível técnico pleno para exercício da tarefa. E você, para delegar uma tarefa às vezes gigante, vai ter que fragmentá-la para que ele aprenda ela faseada, para que depois você passe integral. Então, muitas vezes, a gente pega o líder mais experiente, olha só as coisas que ele diz para não ter que delegar. Quer bem feito, faça você mesmo. Ah, todo mundo já sabe, sou centralizador. Ah, eu sou o D e I no DISC. Não dá. Eu tenho que ir lá fazer do meu jeito. Demora para explicar, então prefiro ir lá fazer. Eu consigo fazer a tarefa muito mais rápido. Eu faço a tarefa melhor que eles. Estou aqui fazendo isso todo o tempo. Para mim é segundos, eu mato sapau. Ou senão, se eu delegar, essa é terrível. Se eu delegar, é ele que vai ficar com crédito. Nossa. Essas coisas. Que lindo! Matam a capacitação dentro de uma empresa, e às vezes a empresa podia estar decolando e ela está atrasada. Está um carrinho de rolemã, porque ela não consegue. E travado ainda, nem é o carrinho de rolemã desses bons. E você esqueceu daquela também, né? O que é bem feito, faça você mesmo. Esse é lindo. Olha isso. É engraçado que o cara que fala essa penúltima frase, né, a última frase que você disse, Dani, ele não entende que o resultado do líder é consequência do resultado da equipe. Não é o líder que constrói o resultado dele, vem da equipe. Porque dificilmente ele põe a mão na massa para fazer. É isso que as pessoas não entendem. Se tá colocando muito a mão na massa, tá faltando delegar, né? Tem um problema. Você tem um problema. Sim. Aí é o centralizador. Fala, sabe? Mas eu escutei, conversando com uma amiga que tem, né,
é líder, e ela disse que agora, depois de muito tempo, ela começou a entender e não ficar mal com o delegar, porque ela acumulava, porque ela achava muito difícil, então ela achava que não daria, a equipe não daria conta, ou que, tipo, e não era nem numa questão de, vamos dizer assim, do orgulho, da soberba ali de estar só ela ter que fazer, mas ela achava que era muito e que as pessoas teriam muita dificuldade, como ela já sabia o processo, quer dizer, é uma mentira que ela contava para ela mesma, né? Então ela acabava retendo os trabalhos mais difíceis, né? Então, com o tempo, ela começou a entender que ela precisava. Claro que 10 anos, 15 anos, né, trabalhando, e que hoje ela já faz muito mais, mas que ela sabe que ela precisa fazer mais ainda, deixar para os outros, porque ela não dá conta. Mas ela começou a ver isso depois e viu que realmente as pessoas ali conseguiriam e daria tudo certo. Até porque, como professora ensinando, ela ensina muito bem, sabe? Mas ela diz que é um processo que ela tem que fazer muito na cabeça dela. Ela teve que, assim, trabalhar internamente para conseguir fazer, né, o delegar, porque ela sabia das capacidades dos outros, mas ela não conseguia largar aquilo. Era dela, sabe? E ela disse que é um processo bem difícil. E a gente sabe que é, né? Porque no momento que tu tem controle e tu já faz muito bem aquilo, e talvez tu não tenha tido uma conversa com alguém, tu não tem uma pessoa te orientando, tu cresceu dentro de uma cultura de que faz, porque tu precisa, né? Quanto mais tu entrega, mais tu faz, e as pessoas estão te vendo, o delegar se torna mais difícil na posição quando tu tá como líder, né? Se tu não tem alguém também para assim, ó, te acompanhar ali. Passa, né? Olha a capacidade. Se aquela pessoa tá na tua equipe, que ela tem potencial, né? Tu escolheu ela para estar ali. Tu acredita nas coisas que ela faz, né? Então tem todo esse trabalho também, né, com o líder para que ele enxergue. E às vezes precisa de um líder que já passou por isso, né? Ou que consegue enxergar o liderado que é líder jovem, ou que já está há um tempo, que ele também está com alguns problemas e precisa de ajuda. Porque não é algo tão consciente para muitas pessoas, e sim inconsciente de não conseguir delegar. Né? É um problema que a gente sabe que hoje a gente conversa mais, mas que por muito tempo isso não se conversava. Caraca, o Márcio hoje tá demais, hein? Terceira vez no Multi, gente. Caramba, Bora nunca vi desmutar isso no esse ao vivo. cara. Agora hoje, Cara, é o mouse. É o claro. mouse. Não, sério, é o mouse mesmo. O mouse Ele não, aperta o touch, dois o touch botões o para touch do montar Note. isso. Não é o mouse, é o touch do Note. Um outro exercício também que eu ia falar, que é aquela coisa, vamos supor que, né? Uma área XYZ lá delega para mim algum relatório, alguma coisa, enfim. E eu delego para outra pessoa. Falo, ó, beleza, o Daniel vai responder aí para mim e tal, não sei o quê. E aí eu peço pro Daniel fazer e falo, Daniel, a área XYZ lá me pediu tal coisa, meu, faz aí e tal. Vamos lá, me ajuda, você manda. Só que aí fica aquela coisa, Daniel, faz aí, você manda, e dane-se. Outro exercício importante, não é que você vá tomar as rédeas para si, não é isso. Mas nesse momento que você capacita também, eu vou chegar pro Daniel e falar assim, Daniel, você faz tal para mandar para tal área, mas manda para mim antes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí o que muito líder faz? Muitos líderes fazem isso. O Daniel manda, eu olho e falo, puta, tá show de bola. Aí eu pego e mando, não é o Daniel que manda. Sendo que o mais interessante seria o quê? Não, o Daniel manda para mim, eu vou dar uma revisada aqui, a gente vê se estiver legal, beleza. Meu, tá show de bola? Ô, Daniel, ó, arruma isso aqui, arruma aquilo ali. Meu, arrumou? Dani, pode mandar. É terrível, né, Márcio, isso que você falou, Nossa, porque gente. seria o caminho para o cara poder fazer um polimento no material, e se não merecer polimento, é o momento dele reconhecer que o cara fez um mega trabalho, Sim. deixar o cara lá em cima, e ele receber todo o mérito pela atividade, porque foi ele mesmo que fez, cara. Então é o sujeito lá que produziu que tem que entregar, tem que direcionar. E o cara queima essa etapa, né? Tenta roubar a cena para ele.
Impressionante. Assim, eu estava pensando nesse exemplo que você trouxe, e existem situações que você não tem como deixar que a pessoa com quem você delegou passe a informação. Assim, exato. E aí, o que acontece é assim, então toda vez que algum liderado meu fizer alguma coisa, ele tem que entregar? Nem sempre. Porque às vezes você sendo líder, você não, foi o que eu falei, você não põe a mão na massa 100% do tempo. Então eu hoje, com a equipe que eu tenho, eu peço muita informação, né? Eles geram as informações. E a área sabe que eu não sou eu que gero. É uma coisa óbvia, né? Então, preciso de informação tal. Ok, eu vou solicitar que gerem aqui e já te encaminho. Recebi, dou aquela polida no e-mail, na informação que precisa mandar, segue a informação solicitada. Em momento algum disso que foi o que fiz. Sim. Só que tem coisas que você vai tratar estrategicamente e aí você precisa entender isso de outra forma, porque é diferente o relatório da estratégia. Então tem esse ponto. Eu entendi a questão de roubar o mérito da situação, porque aí vamos pensar na volta. Alguém vir e falar assim, cara, esse material que você me mandou é maravilhoso, parabéns. Opa, não, peraí. Eu só te encaminhei, não fui eu que fiz. Então eu vou repassar os parabéns para quem fez, porque o mérito é do Zezinho da área tal aqui interna minha. Exatamente. Aí é que volta, né? Senão o pessoal fala assim, não, então eu não posso passar nenhum material. Você deve, às vezes você vai passar. Mas você precisa, se voltar um elogio, você repassa o elogio. Se voltar uma bronca, você bate no peito e segura. Que você é o líder. Ô, você Laerte, deixou passar uma coisa que não tá boa. inclusive, você está deflagrando aí um aspecto muito importante para líderes e aspirantes a líderes novos aí, gente, que é uma coisa que com um quantum de experiência você percebe isso. Se está tentando liderar algo para tamponar questões emocionais, cara, esquece. Vai fazer terapia, vai fazer outra coisa, busca outro caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque raras as vezes serão os líderes os responsáveis pelo mérito da coisa. Eles são auxiliares. Nós somos líderes facilitadores. Quem entrega é o time. É o time que é detentor do mérito, é o time que é detentor da historicidade, é o time é o capitão que levanta o troféu com o time. Não é o técnico, cara. Não é o técnico. O técnico está à beira do campo. O trabalho, se ele fizer bem feito, na hora do jogo o time vai vencer. Mas o torcedor vai assistir os jogadores, não tá indo lá por conta do técnico. Então não adianta, é exatamente esse campo, cara. Você tá buscando, tá toda hora, não, eu tenho que puxar para mim, talvez você esteja com áreas aí da tua vida que estão precisando de um pouquinho mais de atenção e você tá tentando, via trabalho, buscar um reconhecimento que na posição de líder, nesse nível você não terá. Acredito eu. Pelo menos até agora eu não vi nesse nível. Normalmente é do time. O Márcio do Multi eu vou esperar. Vamos aguardar. Não. Eu tô olhando aqui o microfone para não pisar na bola de novo. É engraçado que isso, quando o líder faz isso, na minha opinião, inclusive, ele faz isso de reconhecer que o mérito não é dele, né? Ele é mais reconhecido ainda. Porque significa que a equipe é super madura e entrega, e o líder é mais maduro ainda para falar, cara, esse resultado não é meu, é deles. Tô leve com isso, né? Tô tranquilo. Quem fez foram eles, não fui eu. A minha vida é a mais fácil. Eu sou o cara que, entre aspas, manda. Mas quem põe a mão na massa são os caras. Eles é que fazem todo o trabalho, eles que geram as informações, eles que vão lá na linha de frente tomar porrada. Eu sou só o cara que vai, o maestro, né? Eu sou o cara que orquestra a situação. Mas quem faz o resultado efetivamente é a equipe. E aí eu tenho a obrigação de capacitar o meu time a contento para que eles entreguem isso. Então o líder, ele vai... como o papel de um maestro, né? Ele vai direcionar com a acho que é batuta, não lembro o nome, mas ele vai estar direcionando lá o time. Se tem alguém desafinando, ele vai chamar aquele cara e falar, vem aqui, vamos conversar. Vamos treinar, deixa eu te ensinar isso aqui melhor, deixa eu fazer assim, fazer assado, fazer cozido. Agora vai lá, vai de novo. Tá perfeito. Quem desafinou aqui? Foi o fulaninho. Vem aqui, fulaninho. Vou te ensinar, vou te capacitar a fazer bem feito, a fazer melhor. Essa é a obrigação do líder. Ele tá sempre ouvindo cada nota do time para saber onde ele vai capacitar, quem ele vai evoluir, quem ele vai melhorar e colocar o cara no lugar certo. Sempre assim, eu coloco o cara certo na função certa. Esse é o trabalho do líder. E aí o resultado ele vem.
Acho que eu gosto de uma frase que é assim: foque nas pessoas, o resultado é consequência. É perfeito isso. E aí tu percebe, né, que a orquestra ela tá bem afinada, sincronizada, porque também tem esse papel muito bem feito pelo maestro, né? Sim. Só para complementar mesmo, porque se tá entregando, mesmo aquele que tá, ele cai, mas ele consegue voltar a entregar, porque esse olhar, poxa, tu tem uma equipe, não sei qual é o maior, mas se tu consegue 10 pessoas em locais diferentes, tu consegue fazer com que todo mundo trabalhe junto, né, dentro dessas especificidades, que estejam entregando, batendo suas metas, né? Ainda assim, quem é aquele que tá caindo, tu tá pegando e puxando, poxa, e tu tem o resultado, tu dá o mérito, essa equipe só tende a crescer. Eles só tendem a querer estar mais ali e comprometidos. Então, além de tu ter capacitado muito bem, tendo cuidado de aprimorar ali, tu sabe quem tu pode largar, que tu vai largar aquela atividade, aquela pessoa vai sair fazendo porque tu vai precisar dar cuidado para outra, né? E tu sabe quem, tu vai conseguir entender quem tu pode delegar mais atividades, aquele que tu vai precisar colocar com outra pessoa, aquele que tu vai precisar chamar para uma outra conversa. Então, o conjunto trabalha como um reloginho, né? Tudo tá indo muito bem, porque de cima tem alguém que cuida, que olha, capacita super bem, e tem aquelas pessoas que estão trabalhando e confiando nessa pessoa de cima. A questão de ter confiança, o tempo que demanda, e aí eu ia falar antes isso, porque tudo demanda tempo, e às vezes as pessoas não querem demandar este tempo para capacitar, para olhar para aquela pessoa, para explicar, como o Márcio falou, o professor ele tem que explicar de diversas maneiras diferentes, porque ele precisa atingir todos os públicos. Então, o líder, no seu papel, demandar esse tempo, ele não está perdendo tempo. Ele está melhorando, ele está investindo naquela pessoa. Não é perda, é investimento, né? Então, está pensando no futuro. Então, tudo conectado funciona muito bem. Tu percebe isso na entrega, no mérito, né? Em tudo que tá. E mesmo que não dê certo, aquela equipe ela não vai esmorecer tanto assim. Poxa, vai ficar chateado se alguma coisa não deu certo, mas ela sabe que tem uma base. Ela sabe que tem alguém com elas e que foi alguma coisa que precisa ser acertada ali. Recalcular a rota, né? Então, isso funcionando direitinho, assim, tu vê, é claro, assim, tu vê nas pessoas. Não precisa nem só questão de resultado, mas no comportamento das pessoas. Você estava falando, eu estava lembrando um momento da minha carreira, né? Quando eu fui promovido a gerente a primeira vez, eu conheci o rapazinho aqui do lado, que eu peguei uma operação que já estava formada, era um call center, né? Eu peguei uma operação que já estava formada, tinha 1.000 pessoas praticamente, e era um time que já estava junto há um tempo, né? E chegou o estranho gordinho, né? Saíram 2 gerentes extremamente queridos e entrou eu e uma outra carrasca. A outra carrasca depois foi para outro lugar. E aí depois fiquei sozinho lá, né? E fiquei lá 4 anos lá na operação. E eu lembro que naquele momento, aquela operação, ela era o patinho feio da empresa. Já tinha sido uma operação sensacional, que entregava tudo que era referência, e no momento era uma operação que o cliente vai embora, tá tudo fadado. Você vai lá para fechar a operação, foi isso que eu ouvi, né? E foi engraçado que eu não troquei ninguém. Eu não trouxe ninguém. Era o mesmo time. Mas era uma galera que tinha esquecido que eles eram bons. Eles estavam achando que, então, o cliente é isso, não dá para fazer, porque a área tal não apoia, porque isso, porque aquilo. E a gente começou a olhar assim e falou, mas o que pode mudar aqui? O que dá para mudar na cabeça das pessoas para rolar? Fulano, vai lá. Não, isso aqui não funciona. Tá bom, faz do meu jeito. Me mostra que não funciona. Se não funcionar, eu não te peço mais isso, tá bom? E aí o cara ia lá fazer. Não, então eu vou fazer. Não, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Esse jeito, segue isso aqui. Aí o cara ia lá fazer, dava resultado. Falei, nossa, funciona. Funciona, só que ninguém ensinou você antes. Então agora vamos... E a gente foi melhorando a operação. Então tinha algumas coisas assim. Mas isso aqui não funciona. Tá bom, qual que é a regra disso aqui?
Ah, é tal. Então, você está caindo na regra, filhão. Não é que não funciona. Tem uma regra de entrega e você não está usando. Vamos fazer pela regra? Tinha um reconhecimento dentro da empresa que você fazia baseado em determinadas entregas. E o pessoal caía na regra. Porque ninguém tinha parado para ler. A gente foi ler e falou, mas peraí, gente, isso aqui vocês estão caindo em regra porque vocês são besta. Primeiro porque não é o resultado que o cliente pede, não é um resultado importante para nós, não é importante para o cliente, a gente está aqui colocando para entrega. E não impacta em nada. Tira isso aqui, pega outro, põe no lugar. E a gente começou a fazer essas coisas e a operação começou a crescer e foi reconhecida como uma das melhores da empresa. Eu lembro que o Werner falava comigo, né? O presidente na época veio na operação dar os parabéns e ele falou assim: o que você fez? Eu falei, eu? Nada. Agora eles trabalharam pra caramba. Eu não fiz nada. Só falei aqui, ó, isso aqui tá errado. Eles? Puta, essa galera aí trabalhou pra caramba. Pô, eu lembro uma primeira ação que a gente fez, o pessoal falava assim, porque não dá pra fazer nada. O Márcio lembrou disso. E aí um doido veio e falou assim, por que a gente não vem no final de semana pra limpar a operação? Aí eu olhei, e eles falaram isso zoando, né? Porque eles sabiam que eu ia dizer não. Eu falei, por que não? Vambora. Vamos vir esse final de semana? Aí todo mundo olhou pra casa. Você tá falando sério? Eu falei, tô. Vamos vir sábado? Vamos fazer? Cara, a gente limpou. Fácil ali, tinha umas, sei lá, 500 PAs, Márcio. Por aí, né? Cara, a gente tirou uns 10 sacos de lixo de 100 litros, assim. De lixo, de papel. Cara, a gente achava de tudo aqui. E passando pano nas PAs. O pessoal da limpeza, não, a gente vai fazer. Não, deixa, a gente quer fazer. Deixa com a gente. Tirando coisa do teto, que às vezes você ia pendurar coisa do cliente, né, no teto e tal. Cara, e eles iam tirar, eles arrancavam e ficava aquele fio pendurado. Pô, a gente fala, vamos limpar a nossa operação, vamos tirar essas coisas daqui. Eu tenho até hoje uma foto que eu tô deitado em cima de uns 5 sacos de lixo, assim, tinha mais lixo, né? Eu mais 5 sacos, assim. Eu e o outro coordenador tava deitado, assim, cara, muito lixo que a gente tirou. Só que isso mostrou pra operação que tava todo mundo junto. Divisória de PA saía 1 quilo de chiclete. Sério. Cara, a gente achou remédio anticoncepcional, nem vou falar o que mais. Mas a gente tirava, se a gente aprendia a desmontar, a gente tirava, caía assim no chão. E foi legal que as pessoas viram que isso existia e a operação começou a ser mais bem cuidada por todos nós. O que a gente fez. Aí chamaram a gente para falar, mas por que você fez? Eu falei, você tinha que perguntar por que a gente não fez antes, não é por que eu fiz. Por que ninguém fez isso antes? Pô, todo mundo pode fazer, a gente faz a pergunta errada. É porque não é porque sim. Por que não está fazendo? Então o líder ele tem que aceitar as ideias loucas e falar assim, cara, vamos tentar, se der errado, tá tudo bem, eu seguro. Minha função é essa. Podia ter dado muito errado, mas deu certo pra caramba. Fora, né, o povo tudo dolorido na segunda-feira, porque a gente foi no sábado, passamos o dia lá limpando, sempre lá quase à noite. Segunda-feira tá todo mundo moído, mas, cara, foi uma delícia. Isso faz mais de 10 anos, acho. É por aí, 10 anos. E eu ainda lembro desse dia. Foi sensacional. Como marcam as pessoas, né? Essas coisas que trazem unidade, né? Muito bonito você falar lá no isso. meu Facebook as fotos ainda, cara. A gente tirou Muito um monte de bonito. foto, postou. Relato Tá lindo. lá ainda. Ô, Laerte, você fez até lembrar do início de um filme, cara, com a beleza desse episódio que você contou, que é um filme chamado Sem Limites. É um sujeito que acessa uma super droga que deixa utilizar o cérebro inteiro com o máximo de capacidade, né? Porque o cérebro a gente usa, ele não usa a máxima capacidade. Mas ele usa a máxima capacidade do cérebro porque é mega inteligente. Engraçado, ele é um escritor, né? Que até aquele momento ele não tem sucesso. Então tá tudo ruindo na vida dele, noiva termina, um monte de coisa, gente cobrando, tá terrível. O cara comendo mal, vivendo mal, dormindo mal, bebendo pra caceta. Tá terrível. Aí ele acessa essa super droga. Quando ele chega no apartamento, o que ele faz? Ele limpa tudo inteiro. Para daí sim ele começar a prosperar, a progredir. E como essa coisa de limpar tem a ver com o nós. É impressionante como são relatos incontáveis aí de quando as pessoas se unem para fazer algo, limpar praça, pintar muro de escola, pintar uma quadra, né, no chão, ali no asfalto, para jogar, todo mundo jogar bola, fazer coisas assim, une as pessoas. Gera um sentimento de pertencimento, de grupo, não hierarquizado.
tá todo mundo com a mão na massa, todo mundo pegando no veja, todo mundo recolhendo chiclete. Cara, é lindo, lindo demais. Um belo exemplo você trouxe, cara. Parabéns. Engraçado é que a gente chegou lá no dia, o pessoal falou assim, Laerte, o que você quer que a gente faça? Eu? Migão, quem conhece a operação são vocês, me fala o que eu tenho que fazer. Fala aí o que a gente faz aqui. Aí um olhou pra mim, Laerte, vai limpar aquilo ali, beleza. Vamos, bora lá. E vamos limpar, vamos desmontar. Aí um descobriu, é assim que desmonta. Eu falei, agora vamos sair desmontando esse negócio. Aí a gente se divertiu, cara, foi muito legal, de verdade. As melhores lembranças que eu tenho da minha época naquela empresa, assim, foi essa, cara. São aquelas experiências que a gente não esquece, né? Essas experiências. E, cara, é assim, você vai mostrando para todo mundo que você é uma equipe, que você tem, que você pode, que você consegue, que dá para fazer. Dá para fazer, basta todo mundo se engajar, basta todo mundo acreditar, basta, como você como líder, como a Samara falou, os desafios, a gente alcança lá todo mundo, a gente orienta todos, só que a gente não pode nunca cair naquele momento todo mundo entendeu, só o fulano que não. O errado é você que está ensinando aquele fulano errado. Não é o cara que foi o único que não entendeu que está errado. Você que tem que chegar e falar assim, não, peraí, todo mundo entendeu, beleza, agora ele não entendeu, então eu vou chamar ele aqui, vamos conversar. Vamos explicar de novo, vamos entender qual é a dificuldade dele. Qual é a situação que ele precisa ser ajudado. Em que momento, o que ele não está vendo que todo mundo viu. Aonde que ele pode melhorar. Então, assim, é a nossa culpa. É como o Laerte falou, o problema está no emissor. Eu acredito que a solução também, né? Sim. E a solução também, porque não é reexplicar, né? É explicar de uma nova forma. Porque reexplicar é só dar play de novo, né? É explicar de uma nova forma. E aí, você tocou num assunto que, na hora que a Samara estava falando, me veio um insight aqui. Vocês já notaram, eu tenho alguns amigos professores, é bom a gente, todo mundo, né, tem alguém na família, um amigo, um colega, conhece professores, né? E é muito legal quando você vai almoçar com essa galera, final de semana tal, você pega relatos do quão é difícil trabalhar com professor no Brasil. E recentemente tive a seguinte impressão de que os professores, e que nós podemos pegar eles como inspiração para nós, eles já dão tanta inspiração, a gente pode pegar para mais, eles são verdadeiros resgatadores de vidas, porque eles não dão aula para quem vai bem. Eles salvam aqueles que realmente ninguém mais aposta, cara. Então, o líder que pegar e tiver esse mindset aberto, não, eu tô aqui por não preparado, eu tô aqui para o menos talentoso, eu tô aqui para aquele que só é potencial, não porque já é potência. E aí você consegue inaugurar profissionais, e eu digo inaugurar porque é o seguinte, já estava lá, você só precisa ensinar esse cara a cortar a fita. É só ensinar esse cara a cortar a fita. E às vezes ele não sabe nem por onde começar, e é o treino que vai fazer isso. E aí, olha só que legal. Aí, quando é que eu vou delegar? E posso delegar um negócio que eu não sei fazer? Claro, faz um intra-benchmark lá, encontra na equipe alguém que faz melhor, que é referência, porque o benchmark não é copiar ao outro, né? É o que está dando certo como referência. Ele é um supra-sumo do negócio. Normalmente não é o líder, é um cara da equipe que é o supra-sumo em fazer aquilo. O líder já não faz isso há um tempão. Quantos trabalhos que a gente vai liderar que a gente não sabe como opera? Nunca operou o negócio. Senão, toda vez que você fosse liderar alguém, você tinha que começar da base. Não é assim. Então é muito louco isso, cara. Eu acabei me perdendo aqui, porque são tantas coisas legais que foram contando, eu fui lembrando aqui, gente, perdão. Dani, tu fala em professor, né? Eu me sinto muito realizada, né? Porque eu tenho orgulho em dizer que eu sou professora. Hoje eu não estou professora, mas tudo que eu aprendi nos anos que eu estava lecionando com os meus alunos, porque assim, a gente falou ali um pouco antes, né? Lá no início, de ensinar. E isso a faculdade trouxe. Teoria. E aí tu tem o estágio, tu vai lá. Só que o estágio são horas específicas numa turma. Tu não conhece a realidade. E aí quando tu vai para o campo de batalha, que tu tá lá tendo que realmente dar aula para 30, 50 alunos de
5, 6 turmas diferentes. Que pessoas totalmente diferentes dentro de uma sala de aula, né? Então, tu tem que te moldar, tu tem que aprender a como trabalhar isso, né? E é bem isso, às vezes acontece. Na mudança do líder, né, de setor, desculpa, as diferentes pessoas que trabalham com ele, né? Então, assim, hoje eu achava muito triste quando as pessoas, mas tu só dá aula, só, só dá aula, só dá aula, troca de lugar comigo para te sentir um pouco da minha dor, né? As pessoas têm muito disso, mas tu só trabalha na frente de um computador, só fica 8 horas, 10 horas. Mas tu é tu é gerente, quem trabalha são os outros. Só, né? As pessoas botam esse só e esse só me dói, sabe? Porque todo mundo tem suas peculiaridades, todo mundo precisou passar por um processo, ter pessoas ali ensinando, trabalhar suas dificuldades, né? Como líder, eu nunca fui, agora eu sou, e como é que eu vou me importar para essas pessoas, né? Eu fui capacitada, mas e agora no campo de batalha? Se eu não fui muito bem, ou se eu não tenho alguém para me acolher, né? Isso em todas as nossas áreas, vem lá da escola e da gente traz para dentro da empresa. Mudam os cenários, mudam os assuntos, né? O que é meta e o que é plano de aula, enfim. Mas os processos, algumas coisas elas vão perpassar, né? E a gente cresce nisso. Eu também agora acabei me perdendo um pouco porque eu queria falar outra coisa, mas sim, lembrei. Não lembrei, eu esqueci de novo. Mas, lembrei sim. Olha só, eu já tô a velha da tosse e da memória. Eu passei por uma situação onde a gente estava fazendo uma demanda de urgência na empresa. Urgência, assim, tipo, descobrir na quarta, o processo tem que entregar na sexta. O problema era um pouquinho, ele de 100 ele foi para 1.000. E tinha que ser entregue na sexta-feira. Na sexta-feira, uma reunião com gente da sede. E aí a minha líder disse assim, tu quer entrar na reunião? Perguntou primeiro. Eu quero, a gente precisa. E é uma demanda mais voltada para mim, né? Quero sim, para ver o que eles vão dizer. Aí daqui a pouco ela me manda, tá, então agora tu pergunta tal coisa que tu tinha me perguntado. Eu, como assim? Eu, né, liderada ali. Não, e aí ela olhou para mim e mandou assim, mas é que tu sabe desse processo. É tu que tá nele. Então tem que ser tu. Poxa, aquilo ali foi um desafio, porque eu falei com pessoas que são de outro, né, da sede, tipo, como falas, como superiores. E a minha líder, que já sabia da minha capacidade, disse, agora tu vai lá e faz. Porque tu é dona disso. Isso foi uma motivação para mim, né? Ela sabia o que eu podia ou não fazer. E ela sabe muito bem quando ela fala comigo. E isso é muito importante, não só para ela, porque ela tá vendo ali, poxa, então eu capacei, e eu deleguei ela fazer a pergunta, porque o processo é dela e ela vai vir aqui, ao mesmo tempo em que, poxa, como eu cresci, né? Essa troca, eu entendo disso. E a minha líder está dizendo que agora eu sei mais que nela, porque eu estou vivendo o processo, né? E eu posso tomar a frente disso e ir lá e questionar. Isso só mostra que, assim, tá dando certo, né? O trabalho dela e o meu. Então, por que eu não vou continuar melhorando? Por que ela não vai continuar investindo em mim, né? E eu só queria trazer isso porque me lembrou, na hora que o Laerte estava falando, assim, e pegar sabe, tu falou de professor e tudo, eu disse, cara, que legal a gente passar por isso, né? Como é importante a gente ter esses momentos, a gente ter a sensação e ficar com isso na memória, porque é gás, né? É motivação, é algo que te impulsiona a continuar naquilo ali. Tá dando certo, tá dando muito certo. Tudo a ver. É bonito demais esse relato que você coloca, e ainda mais naquele momento que você fala
ela te reconhece como técnica, né? Você é líder técnica da atividade. Não é líder dela, mas é líder técnica da atividade. E ela é tua líder. Na hora que ela te reconhece como líder técnica, você reconhece ainda ela melhor como líder. E isso é bonito demais de ver, porque os líderes às vezes têm medo, enquanto eles não sentirem isso, que ele não é líder por força de cargo, ele é líder quando a equipe o acha, o vê líder. Isso é o verdadeiro líder. Aí, cara, é outro nível de situação. É isso aí que faz você superar, às vezes, uma série de N problemas e regras e burocracias que a gente, às vezes, tem numa organização que tem que responder a governo, a departamentos, a sociedade, e por forças maiores não consegue atender, às vezes, o pedido de um gestor, de um supervisor. E você, não, eu encontro forças retroalimentares no meu time, porque eu tô aqui por eles. E aí não tem jeito. É lindo demais. E o time se E agora, completa, né? A gente. exato. O líder ele não tem conhecimento para fazer tudo. Isso é um fato. Foi o que o Márcio falou. Aliás, você falou, né? Faz tanto tempo que a pessoa não faz, ela não vai ser a melhor pessoa para fazer atividade tal. Ela vai levar mais tempo, ela vai demorar mais, ela pode ser muito boa no estratégico, mas às vezes no mão na massa não tá bom quanto era. Então, o bom líder sabe quem ele vai colocar na linha de frente naquele momento. E tá tudo bem. Pô, quem manja disso é a Samara. Samara, vai lá. Brilha, filha. Vai lá. Quantas reuniões eu pergunto as coisas, eu olho pra cara do fulano e falo assim, fulano, responde aí, isso aí eu não sei. Não, quantas vezes, né, Léo, que a gente já viu, por exemplo, a gente vai lá e desenvolve um trabalho, desenvolve, faz e tal, não sei o quê. E chega um momento que a gente delega. E chega aquele momento que você já delegou, você tem uma pessoa que faça para você, que você vai olhar o trabalho pronto, você vai analisar, você vai fazer tudo. Mas foi você que criou lá atrás. E quantas vezes que o cara que você ensinou sai e você tem que voltar a fazer, e você fala, putz, e agora, como faz isso? Você não lembra mais como faz. Você criou, mas você não lembra o pormenor, você não lembra alguma coisa ou outra. Por quê? Porque você já delegou lá atrás. Por mais que você era bom naquilo ali, que hoje em dia não, hoje em dia você é bom no quê? De analisar, de gerenciar, de coordenar. Mas você não está com a mão na massa mais no dia a dia. E aquele momento ali você delegou para alguém, o cara foi lá, o cara melhorou até aquilo que você fez. E a hora que você volta, a pessoa te fala assim, pô, Malaerte, mas você que criou isso. Tá, eu criei há trocentos anos atrás. Eu vou fazer? Sim, eu vou fazer, mas eu vou demorar para lembrar como faz, eu vou demorar para lembrar o meio para chegar no fim, né? Essa era aquela fórmula gigante falando onde é que eu tava com a cabeça quando eu criei essa desgraça. É bem assim. O que esse negócio quer dizer? Nossa, eu quero morrer. Por isso que eu acompanhar é bem importante, porque quantos são os projetos que a gente constrói, né? Na verdade, elabora, passa, né? Capacita, o sujeito desenvolve e depois ele otimiza. Se você perde ele no time e não estava a acompanhar o que estava sendo feito, o próximo liderado para cumprir aquela etapa, você vai fazer um downgrade se você não estava atualizado. Você vai ficar do mesmo modo lá basal que você ensinava. Então, mas aí, Dani, eu acho que o ponto é uma coisa que a gente não faz. E eu vou falar porque eu estou começando a fazer isso agora. Tudo que tem que ser feito tem que ter um glossário, um help, uma ajuda, o que você quiser chamar. Com um nível de detalhe absurdo. Hoje eu falo, pô, eu tô numa área de dados, né? E eu falo pros caras, falo, amigo, faça isso para que amanhã a pessoa mais lerda da equipe consiga mexer. Eu, tá, gente? Porque eu sou novato. Então, se amanhã eu precisar fazer isso, eu tenho que abrir teu arquivo, eu tenho que ter a instrução total de como é que eu faço isso e por quê. Tem que estar escrito. Qualquer um que chegar vai fazer, evolui tal coisa. Escreve por que você evoluiu e o que você mexeu. Deixa pronto. Porque você não está aqui só pelo seu conhecimento técnico, você está aqui pelo que você entrega em qualidade. E é natural que com o tempo você cresça e vai embora, falando da equipe e do próprio líder. Você não pode deixar a área desamparada. O pessoal pensa assim, eu já vi muitas vezes as pessoas falam assim, seja insubstituível. Cara, isso é uma asneira sem tamanho. Dos dois lados. Uma que se você pensa assim, não, eu vou manter o conhecimento em mim, porque aí ninguém coloca outra pessoa no meu lugar. Você é um idiota. Porque uma hora vão entender que você está fazendo isso, vão contratar outra pessoa, vão te mandar embora e vão fazer. Ponto. E você vai, inclusive, sem carta de referência. E outra que você não cresce.
Porque até as pessoas conseguirem te substituir, elas não vão te colocar em projeto nenhum fora. Porque você é insubstituível. Então seja substituível. E esse substituível é uma grande ilusão e está cada vez mais com as horas contadas, nem com os dias mais, porque com inteligência artificial, quanta coisa já está recebendo automação aí. Não, e é assim, a gente que... o Laerte também eu sei que gosta bastante aí de Excel, né? A gente faz. Beleza, você vai fazendo. Eu sou aquele cara que fala sozinho. Eu faço uma fórmula e vou falando sozinho. Né? Por exemplo, o PROC-V, né? O PROC-V não, o SI. Se isso for igual a isso, traga-me isso. Caso contrário, traga-me isso. Você vai falando, só que você vai escrevendo em ponto e vírgula, com um asterisco, com não sei o que e tal. Cara, só que assim, a gente... Quantas vezes que a gente falou que eu abro lá depois, que eu fico, um mês sem usar. Eu olho e falo, da onde eu puxei isso? Para que eu fiz isso? Como que eu consegui descobrir isso? Até você lembrar o que você fez, cara do céu, é uma briga. E assim, como o Laerte falou, esses dias também eu estou dividindo lá, desenvolvendo um relatório com o pessoal de BI e tal. E, cara, é assim, eu tive que desenhar. Cara, meta, 2 pontos, é isso aqui. Realizado, 2 pontos, é isso. Projeção, é isso. Cara, eu tive que realmente desenhar um por um para que o pessoal entendesse o que eu estava fazendo e para que o relatório fosse realizado. E a gente sabe como funciona hoje, tem muita gente que trabalha em BI que não trabalha em Excel. Da mesma forma que tem gente em Excel que não trabalha em BI. Quem trabalha em Excel aprende mais fácil o BI. Agora, quem já conheceu o BI e nunca trabalhou em Excel, cara, sofre. E a gente sabe isso, né? Então, tudo desenhado mesmo. Seja lá um glossário, como o Léo falou, um glossário, um manual, uma FAQ, dê o nome que dê. Cara, os POPs, né? Tem tudo a ver. Tem que desenhar. Tem que bem o desenha mesmo, sabe? Gente, eu sou um caos no Excel. Quer dizer, eu sei o básico do básico ali. Eu admiro muito quem trabalha com Excel, porque não é algo fácil. E outra, tu tem que estar sempre trabalhando nele, porque senão, pelo menos na minha concepção, tu vai esquecer a fórmula. E eu fiquei muito feliz, agora, nada a ver, mas eu fiquei muito feliz o dia que um gestor meu disse assim, eu preciso que tu faça uma tabela dinâmica. Que tu pegue os dados aqui, eu preciso ver... Eu descobri que era uma tabela dinâmica depois, tá? Porque só me disse que eu precisava. Gente, e mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou puxar? Aí eu fui pro YouTube. Eu aprendi a fazer tabela dinâmica, cara. Eu me senti o máximo o dia que eu aprendi a fazer a tabela dinâmica. Porque o meu gestor não sabia. Eu não sei fazer PROC-V, eu não sei um monte de coisa. Mas tabela dinâmica eu sabia fazer. Eu já botava as informações e puxava. Mas assim, eu admiro muito que trabalha com Excel. Eu admiro muito, porque é algo que não é fácil, né? O Excel, ele demanda estudo, ele demanda o dia a dia. É aquela coisa, várias coisas que eu aprendi a fazer, vendo no YouTube, vendo no canal de YouTube. Deixa eu ver como faz. É tipo de gráfico. E esses dias até aconteceu uma coisa engraçada, que eu tava voltando do trabalho e um cachorro me mordeu, né? Na rua. O cachorro de rua veio e mordeu minha perna. Morreu? O cachorro tá bem? O cachorro tá bem, né? O pessoal do meu trabalho brincou e falou que encontraram um cachorro, ele estava fazendo uma planilha de Excel na praça. O cachorro tava colocando no Excel quantas pessoas ele mordeu no dia. Cara, eu cheguei no trabalho e falei, irmão, você ficou sabendo, acharam o cachorro. Eu falei, acharam aonde? Ele tava fazendo uma planilha na praça. Eu falei, pô, sacanagem. Sacanagem. Mas olha... Mas o Excel é isso. E assim, a dica que eu dou vai no YouTube. Vai no YouTube, você vai aprender, anota, deixa anotado depois como você fez, cara, e vai pegando. Muita coisa, 90% das coisas que eu aprendi no Excel foi no YouTube. Ontem eu tava no YouTube, eu tava fazendo... Eu criei a plataforma do Disque lá. Eu olhei pra ela e falei, eu precisava fazer uma adequação lá, como a cliente me pediu. Eu falei, onde eu tava com a cabeça quando eu criei essa desgraça? Você olha e fala assim, que porcaria de fórmula é essa? Aí eu precisava achar uma fórmula que me contasse onde estava o espaço em branco. Cara, é uma fórmula que eu uso uma vez na vida, outra na morte, né? E eu usei em algum lugar da planilha. Eu lembro onde? Não.
E eu precisava colocar em outro. Aí vou eu no YouTube. Até eu lembrar como é que eu perguntava isso pro YouTube, eu fiquei uns 15 minutinhos ali. A forma do idiota, porque aí depois você conta o que eu queria, uma informação específica de uma célula. Putz, que inferno. Dá um Ctrl U e manda substituir o que tá vazio por esse aqui. Não, mas é porque eu tinha que fazer ele mostrar um texto específico para compor um bloco V e puxar um texto de uma outra aba. Nossa. Olha a complexidade disso. Eu precisava dessa informação. Aí a Dai vem aqui e fala Samara. assim: Meu, o que é isso que você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo uma adequação da fórmula aqui. A fórmula tinha umas 4 linhas assim, né? Você digitou tudo isso? Eu falei, digitei. Mas como assim? Eu falei, você digita, você vai digitando, vai fazendo. De uma vez eu falei, não é assim. Você vai fazer um pedacinho. Aí você vai lá e fala assim, preciso de um remendo. Aí você acrescenta o remendo. Agora eu preciso fazer uma condição, não sei o quê. Você acrescenta a condição. Eu estava acrescentando mais uma condição. Não, então já tinha 4 linhas ali, de proc, de C, de busca branco. Então uma porrada de coisa. Mas é divertido, é divertido. Se deixar, eu fico horas ali, né? Então, né? Tá vendo? Pois então. Vendedores entenderão, é bem assim. Exatamente. Nosso próximo vídeo será a Samara ensinando Proc V. Mas eu não sou bom em tabela dinâmica, Samara. O condicional de Cs. Eu prefiro fazer as informações na mão do que numa tabela dinâmica, porque eu não sou bom em tabela dinâmica. Eu dou umas travadas, assim. Mas é que se tu tiver bem as informações, ela é muito simples daí. A única coisa que eu sei, que se tu tiver ali, tá tudo certo. Mas assim, gente, é muito legal, porque tem gente que faz a linguagem C, tem, né? As coisas assim, umas bizarrices que eu digo, mas que eu acho incrível. É de outro mundo, assim. A pessoa que é meio psicopata, quem gosta de Excel. Tem uns caras que trabalham comigo que eu faço, tem 2 cérebros, né? Não é possível. O cara faz umas coisas, tabela dinâmica, com filtro, não sei da onde. Fala, que inferno essa desgraça. Eu olho e falo assim, eu sou um lixo, não tem jeito. A lista suspensa ligada a outra lista suspensa que é ligada a outra. Isso é legal. Isso é gostoso. Mas é legal também, assim, porque não adianta aí, voltando um pouquinho no tema, né? Eu vou fazer um curso de Excel, vou me capacitar lá. Minha gestora pede. Mas eu não tenho uso dele no dia a dia. Vai ser... Para que eu vou ser capacitada nisso para aquilo que eu estou fazendo, né? Esse cuidado também a gente precisa ter, né? O líder precisa ter. Ok, é legal fazer um curso de Excel, vai ser bom para o teu conhecimento, tu vai aprender ali. Eu mesmo preciso fazer o básico, porque o básico eu sei, mas tem mais coisa do básico que eu não devo saber. E então, ok, ótimo. Mas se eu não tiver aplicabilidade no meu dia a dia, nos processos que eu faço, tu está capacitando uma pessoa sem um sentido direto, né? Aplicável para ela. E talvez faça isso, o não fazer sentido também para a pessoa, faça com que ela, mas por quê? Para que me capacitar? Não vai ter nada que eu faça nisso. E aí tu desmotiva, e tu pensa a pessoa, tá, mas será que ele sabe mesmo o que ele precisa de mim, né? Aí gera também a dúvida, o líder está enxergando o que a pessoa precisa realmente aprender, ou ele só quer que ele faça para ele fazer, né? Então, essa parte do capacitar tem que ter um cuidado também, né? Engraçado você falar isso, porque estava estudando pela manhã sobre processos de filtragem do cérebro. E se não fizer sentido, ao invés do cérebro tentar generalizar e colocar numa gavetinha, ele vai gerar um processo de cancelamento. Ele bloqueia, dificulta a tua aprendizagem. Na verdade, você assimila para aquele momento. Horas depois, não faz o menor sentido, não tem aplicabilidade. É a prova de que o cérebro não é um lugar de armazenamento, né? Não é um drive, ele é uma unidade de processamento. É aí que está o negócio. E tem que fazer sentido. Os caras estavam falando de Excel, o olho do Márcio parecia fazer um coraçãozinho, assim. Brilhava, assim, ó. O Laerte também. Eles estão apaixonados por produzir saber naquilo. Olha que beleza. Olha que gostoso de ver o cara, sabe, com deleite no que ele sabe fazer, tem domínio. É
É bonito demais isso. Mas Aí foi a Samara né? que acabou com o assunto, puxou de volta pro tema da live, porque ela estraga prazer, ela não tá entendendo, então acabou com a brincadeira. Mas é bonito de ver. Imagina que professores, né? De Excel, de fórmulas, a gente tem aqui, né? Eu não sei se eu seria bom nisso, não. Bom professor, eu não sei se eu sei. Para isso, eu não sei. Para Excel, eu não sei. Para outras coisas. Excel. Não, eu para ensinar Excel, assim, eu sou muito de ir lá e fazer. Eu sou muito de mão na massa. Eu vou lá e faço. E quando eu vejo, eu tô explicando muito rápido. Mas tem gente que aprende assim, né, Márcio? Sim. Eu tenho uma amiga que aprende fazendo. Ela não adianta dar a teoria para ela. Ela precisa que coloque ela na frente, vai ensinando, vai fazendo. Assim é a forma dela de aprender. O aprendizado dela é fazendo. Mas é isso. Bom, 1h05 já de conversa, de bate-papo aqui. 1h05 de um bom bate-papo. Passa muito rápido, não tem jeito. Estamos chegando ao fim, né, de mais um vídeo aí. Esse mais um episódio 53 do nosso projeto Liderança e Transformação. Bom, vamos agora então à rodada final, as considerações finais, senhor Laerte Campos Júnior. Bom, primeiro, muito bom estar por aqui. Se deixasse, a gente ficava mais tempo, mas fizemos aqui um acordo entre nós. Eu quero deixar, sobre delegar, eu quero falar 3 coisas que eu acho que é importante a gente deixar esse recado. Primeira coisa, delegar não é delargar. Então, quando você delega alguma coisa, auxilia a pessoa. Segundo, parece que é a mesma coisa, mas não é. Faça follow-up. O que é follow-up? Quando de uma demanda que você passe. Vai lá verificar se a pessoa precisa de ajuda, se está sendo feito ou se não está. É diferente de você não largar a pessoa fazendo. O follow-up é você checar se tudo bem. O delegar, que eu falei antes, é você tá acompanhando, não largar a demanda e ir lá só no prazo final, né, que vai dar merda. E o terceiro, lembra que delegar é desenvolver. Então, delegar faz parte da capacitação de alguém do seu time. Vai chegar um momento da sua carreira que, como líder, você vai precisar delegar coisas para o time para desenvolver o time. Porque vão ter pessoas que precisam passar por esse desafio para poder crescer na função deles, na carreira deles, até para entender para onde eles querem chegar. Às vezes as pessoas elas falam assim, eu quero crescer. Para onde? Não sei. Delega uma tarefa para ele de uma outra área e vê o que acontece. Algo que você possa fazer follow-up, possa acompanhar, para garantir que não vai dar M, como diz o Daniel. E que você não gere um prejuízo para a empresa e você gere a empolgação da pessoa, pelo menos que ela entenda para onde ela está indo. Então, capacite a tua equipe através da ferramenta de delegação. Isso vai ajudar bastante no dia a dia. No mais, obrigado a todos. Dani, Sai, Márcio, o privilégio estar aqui. Hoje sem caneta na mão, então gratidão por estarem aqui, por mais esse conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio. Dani, considerações finais. E são inúmeras, eu vou puxar 1 hora de live agora. Ixi, não, Samara, considerações finais. É brincadeira, rapidinho. Até porque o tempo tem a ver com o que eu vou dizer agora. O sujeito líder, independente de quanto tempo você tem de liderança, você ainda não lidera nada, pelo menos aprendendo a se autoliderar, que já é um bom começo, ame delegar. Apaixone-se por delegar. Pelo processo de delegar. Você vai se conectar com vidas extraordinárias. E se você amar delegar, você vai perceber que toda vez que você está delegando, você também está aprendendo outras formas de fazer aquilo, porque isso advém das perguntas que vão surgindo. Outra coisa, quando você está preocupado genuinamente em delegar, quer gerar uma boa experiência de aprendizagem no outro, você ativa. Não é motivacional, é ativacional. Você se põe a estudar, porque você está cuidando está gerindo o conteúdo que você vai transmitir. Isso é muito importante para o seu interlocutor, para quem você lidera. E outra coisa, larga a perfeição e veja as pessoas como você é, perfectível. Não vai cobrar nesse follow que o Laerte nos ensinou aqui, que o cara entregue no mesmo nível que você faria, ou o top do ranking da tua empresa faz. Tem uma curva maturacional técnica para que ele atenda. Então é paulatino o crescimento dele. Perceba que isso é parte do processo de aprendizagem, não entregar no alto nível logo de cara.
ele precisa de timing e hora de mergulho para poder fazer isso. E um fator mais importante, o cara que ama delegar, ele capitaliza o tempo. E não tem coisa mais cara nesse mundo do que tempo. Se você delega, você ganha tempo para aprender outras coisas e que logo estará delegando esses aprendizados novos a outro. E aí você, de delegador, vai ser um sujeito que gera um legado. E eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, Márcio, Laerte, Samara, obrigado demais pela oportunidade de hoje. Feliz demais de ter aprendido muito com vocês aqui. Isso aí. Semana que vem a Samara fala antes do Daniel, tá? Por favor, tá? Por favor. Não, é muito injusto. Ela tá com uma cara de eu vou matar você, Laerte. É muito injusto isso. É muito injusto. Tá aqui, ó, a explicação. Acho que tá meio por idade aqui, entendeu? Mas Verdade. aí eu fui pensando, não, o Dani não vai falar isso, ele não vai falar. Ele falou no final que eu ia falar. Mas é só reforçar, né? Eu acho que a gente já colocou, vocês colocaram sabiamente um resumo do que é delegar. E quando tu não está abrindo mão de algo que tu faz bem, né? Tu tá abrindo a oportunidade de outra pessoa também fazer e você abrir espaço para o novo na tua vida, né? No teu aprendizado como pessoa, no teu aprendizado como profissional, né? Então, o delegar está dentro da capitalização de tempo que o Dani falou ali no final e eu tô puxando. E o capacitar, né? A gente já falou algumas vezes, mas eu falei um pouquinho antes. A capacitação, ela precisa ter um sentido, né? Ou naquilo que a pessoa faz e vai continuar fazendo, ou para a vida dela. Então, tem que ter muito cuidado no momento em que tu quer que o teu liderado faça, ou tu também, como líder, faça uma capacitação. Ela precisa ter sentido, ela precisa ter um significado, para que aquilo ali se torne algo que permaneça e evolua, ou aquilo que vai acabar bloqueando e esquecendo, como o Dani falou antes. Então, a capacitação, ela tem que ter esse cuidado. Não é mais de nada, do mesmo, do só para acumular, e sim para acrescentar, para crescer, né? A gente falou muito já de crescimento contínuo, acho que foi na última live, e eu acho que vem encontro a esse capacitar. Obrigada, gente, pela live de hoje. Foi incrível, porque vai ser é ao vivo, que fica depois gravado, mas é incrível aprender com vocês sempre. É isso aí. Bom, fica aqui então. É aquela coisa, né? Delegar não é distribuir tarefa. Delegar é confiar nas pessoas. Então, a gente tem que pensar sempre assim. E o capacitar não é só ensinar. Capacitar também é você despertar na pessoa ali também a vontade de criar e de aprender sempre. Beleza? Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todos. Mais um bate-papo super gostoso nosso aí. Logo, logo já estará também nas outras plataformas. Semana que vem a gente vai estar aqui de volta. Tem muito tema para falar, tem muita coisa para falar sobre liderança. Tem novidade chegando, enfim. Até o próximo, se Deus quiser, aí acompanhe. Já sabe, né? Compartilha, curta o vídeo, se inscreva no canal, divida aí com quem você conhece esse nosso vídeo. Nem que for só aquela partezinha que você gostou, mas nem que for só isso. Mas compartilha, não guarde para você o que a gente passa aqui, não. Não guarda para você, não. Leva para todo mundo. Espalhe essas nossas lives, esses nossos conteúdos, beleza? Galera, até a próxima, se Deus quiser. Tem muita coisa para acontecer ainda. Fique com Deus. Até mais.